Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Dando prosseguimento à leitura O Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 24, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. No item 268, subitens 26 ao 28. Há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que se contentam mais com palavras do que com ideias, que chegam mesmo a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas, inaptas para julgar os homens, podem julgar os espíritos? A resposta dos espíritos: quando são bastante modestas para reconhecer a sua insuficiência, não se fiam em si mesmas. Quando, por orgulho, se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade. Os espíritos mistificadores sabem a quem se dirigem. Há pessoas simples e pouco instruídas que são mais difíceis de enganar do que as espertas e sabidas. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. Sem dúvida, né? Se já é difícil para a gente julgar aquilo que vemos, mais complicado ainda é julgar os espíritos, que a grande maioria de nós não vê. Assim como os encarnados, há espíritos que dominam a retórica, que é a arte da eloquência, do falar bem. São espíritos que sabem persuadir, convencer por meio de argumentos bem apresentados. Essa arte existe desde o tempo dos grandes oradores da Grécia Antiga. Já naquela época, existiam oradores que usavam essa arte apenas para falar bonito, mesmo sem transmitir nada de útil. E outros que a usavam para enganar as pessoas com argumentos falsos e vulgares. E como conseguiam isso? Valendo-se do plano emocional dos ouvintes. O filósofo Aristóteles escreveu um tratado sobre a retórica e no volume 2 ele descreve diversas situações em que um orador sagaz, perspicaz, observa o nível emocional do indivíduo e dessa forma consegue convencê-lo, persuadi-lo a acreditar em seus argumentos, que podem ser nobres ou escusos. Se os objetivos forem escusos, ou seja, duvidosos, utiliza o próprio ego dos ouvintes, seus defeitos de caráter, suas emoções negativas, sua ganância, inveja, ira, orgulho, para confundi-las. Então, para que não sejamos manipulados, enganados por espíritos mistificadores, os espíritos superiores nos advertem que devemos cultivar a virtude da humildade. Quem é humilde não se fia em si mesmo. Ou seja, ele reconhece suas fraquezas e não se deixa levar pelo palavrório empolado, pela conversinha dos mistificadores. Já os arrogantes, orgulhosos, que por serem mais instruídos se julgam mais capazes, mais espertos, mais sabidos, esses são seduzidos e enganados com muito mais facilidade. Item 27. Ao escrever, os espíritos maus às vezes se traem por sinais materiais involuntários.
A resposta: os habilidosos não. Os inábeis se atrapalham. Qualquer sinal inútil e pueril é indício certo de inferioridade. Os espíritos elevados não fazem nada de inútil. O que são esses sinais materiais involuntários? Já ouvimos falar em linguagem corporal ou de mensagens não verbais, não é mesmo? São aqueles sinais físicos, as expressões do corpo que uma pessoa demonstra sem querer, diferente de tudo aquilo que ela gostaria de passar. Uma pessoa que, digamos, quer passar um ar de calma, tranquilidade, mas está com os ombros contraídos, falando num ritmo acelerado, gaguejando, as mãos se contorcendo, a gente percebe logo. No caso, um mau espírito, atuando sobre o corpo de um médium, acaba impregnando o médium com seu nervosismo, com seu medo, raiva. E embora também não queira revelar, ele imprime movimentos bruscos, rabisca o papel, aperta o lápis a ponto de quebrar a ponta ou rasgar o papel. Obviamente que o médium e seus assistentes percebem logo que não são sinais de um espírito bom, elevado, tranquilo, e suas palavras, por mais bonitas que sejam, não convencem. Esses são os espíritos maus, que querem se passar por bonzinhos, mas por serem inábeis se atrapalham e fica fácil descobri-los. Mas existem os mais hábeis, e esses são um pouco mais difíceis de serem identificados. Ah, 28. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam à sua aproximação. Perguntamos se a impressão desagradável, a agitação convulsiva ou o mal-estar, enfim, são sempre indícios da natureza má dos espíritos manifestantes. A resposta: o médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Quando o espírito é feliz, seu estado é tranquilo, calmo. Quando é infeliz, é agitado, febril, e essa agitação se transmite naturalmente ao sistema nervoso do médium. É o que acabamos de comentar. Aliás, é assim com o homem na Terra. Aquele que é bom mostra-se calmo e tranquilo. Aquele que é mau está sempre agitado. Há médiuns, observação, há médiuns de maior ou menor impressionabilidade. E por isso não se pode considerar a agitação como regra absoluta. Nisso, como em tudo, devemos levar em conta as circunstâncias. Sempre tem que se agir com bom senso, né? A natureza penosa e desagradável da sensação é produzida pelo contraste, pois se o espírito do médium simpatizar com o espírito mau que se manifesta, será pouco ou nada afetado por este. Além disso, é necessário não confundir a rapidez da escrita produzida pela extrema flexibilidade de certos médiuns com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem sofrer ao contato dos espíritos imperfeitos. Na questão 159, Kardec diz que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. E conclui dizendo que todos nós somos mais ou menos médiums. Os médiums psicógrafos,
os videntes, os audientes, eles teriam capacidade, digamos assim, mais evidentes, mais patentes. Já os demais seriam médiuns sensitivos e teriam a capacidade de reconhecerem a aproximação de espíritos bons ou maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam. Que sensações seriam essas que podem acometer qualquer pessoa em qualquer lugar? Então, a aproximação de um espírito mau, ele pode causar uma sensação difícil de descrever. É um mal-estar. Sabe aquele mal-estar? Você não sabe por que está acontecendo, uma repulsão, uma aversão, às vezes um calafrio, um arrepio, às vezes no corpo inteiro, que não se sabe de onde vem. Pode ser a aproximação de um mau espírito. Nesses casos, é conveniente fazer uma oração sincera para que o espírito seja afastado. Se for um espírito bom, ele pode trazer, pode acontecer uma sensação agradável, às vezes um calor agradável, sabe? Ou como que o sopro de uma brisa suave. Não tem vento, não tem brisa, mas a gente está sentindo, parece uma brisa suave que está soprando em nós. Um cheiro agradável que remete à infância. Ninguém mais está sentindo aquele cheiro, só você. Mas você está sentindo aquele cheiro agradável, nossa, alguma coisa que remete, às vezes, até à infância. É a presença de um bom espírito. E aí também fazemos uma oração, mas de agradecimento. Bom, hoje terminamos o capítulo 24, que são as perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Com a leitura do item 268, dos subitens 26 ao 28. Na próxima semana, se Deus permitir, nós iremos retroceder um pouco, iniciando a leitura do capítulo 19. Estávamos agora no 24, vamos retroceder para o 19 do Livro dos Médiuns, que é o papel do médium nas comunicações, com o item 223, subitens 1º ao 5º. Que a paz de Jesus continue com todos nós, agora e sempre.